O Irã cercou o USS Abraham Lincoln com 50 navios de guerra. Não mísseis disparados à distância, não drones lançados de bases no interior do país. 50 embarcações navais iranianas, fragatas, corvetas, lanchas de ataque rápido e um submarino da classe Fateh, posicionados em um cerco deliberado ao redor da área de operações do Abraham Lincoln, no norte do Mar da Arábia. Norte, leste, sul, oeste. Cada rumo coberto, cada rota de fuga bloqueada, exceto uma. O cerco havia levado 11 dias para ser construído. O Irã começara a movimentar seus ativos silenciosamente dias antes. Embarcações individuais partindo de Bandar Abbas, Jask e Chabahar em intervalos irregulares, seguindo rotas distintas, mantendo velocidades compatíveis com o tráfego comercial para não acionar os limiares de vigilância americana. Nenhuma formação visível, nenhuma coordenação evidente. Navios movendo-se de forma independente em direção a posições que, quando plotadas juntas ao término daqueles 11 dias, formavam um círculo de 180 milhas náuticas de diâmetro, com o Abraham Lincoln exatamente no centro. O contra-almirante James Carver detectou o cerco no momento exato em que a última embarcação iraniana alcançou sua posição designada, e o padrão se tornou matematicamente inegável em seu display tático. Havia apenas uma saída. A sudeste, um corredor de 40 milhas náuticas entre a corveta iraniana, mais a leste, e a zona econômica exclusiva do Paquistão. Um corredor que o Irã havia deliberadamente deixado aberto. Não porque o Irã havia se esquecido de cobri-lo, mas porque o Irã queria que o Abraham Lincoln o utilizasse. O corredor era uma armadilha, e foi exatamente o oposto o que Carver decidiu fazer. Para compreender por que 50 navios de guerra cercando um porta-aviões representava a operação mais sofisticada do Irã em todo o conflito, é preciso entender o que o cerco faz com as opções táticas de um grupo de ataque de porta-aviões. A principal vantagem defensiva de um porta-aviões é a manobra. Um navio capaz de se deslocar em qualquer direção, a 30 nós, pode apresentar seu melhor aspecto defensivo diante de qualquer ameaça. Posicionar seus escoltas de forma ideal entre ele e o eixo de perigo e criar uma geometria de engajamento que maximize a eficácia de seu armamento. A manobra é o que separa um porta-aviões de um alvo fixo. O cerco elimina a manobra. Quando há ameaças em todos os rumos simultaneamente, não existe aspecto defensivo a apresentar. Toda direção é uma direção de ameaça. Toda posição de escolta é, ao mesmo tempo, a posição certa e a posição errada. A vantagem de velocidade de 30 nós do porta-aviões torna-se irrelevante quando cada rumo possível conduz a uma formação iraniana diferente. O Irã havia estudado como o Abraham Lincoln manobrava durante engajamentos anteriores ao longo de 60 dias. Cada vez que mísseis vinham do norte, o Lincoln girava para apresentar sua proa, o menor perfil de radar, em direção à ameaça. Cada vez que lanchas rápidas vinham do oeste, ele acelerava para o leste para ampliar a distância de engajamento. Cada resposta era direcional, e cada resposta direcional deixava temporariamente outro rumo menos defendido. O cerco significava que explorar qualquer rumo tornava todos os demais mais vulneráveis ao mesmo tempo. Os 50 navios de guerra não eram a arma do Irã. A geometria era. Naquela manhã, quando Carver tinha o quadro completo diante de si, a situação era a seguinte. Ao norte, 14 lanchas de ataque rápido e 3 fragatas da classe Sina, a 90 milhas náuticas de distância, armadas com mísseis antinávio Noor e tubos de torpedo. A leste, 8 fragatas da classe Mould e 4 corvetas da classe Alvand, a 110 milhas náuticas, os combatentes de superfície mais capazes do Irã, armados com mísseis Noor e C-802. Ao sul, um submarino da classe Fateh em profundidade e posição desconhecidas, dentro de uma área de busca de 40 milhas náuticas, armado com torpedos Valfajr e mísseis de cruzeiro lançados por submarino. A oeste, 11 lanchas de ataque rápido e 6 lanchas míssil da classe Hodong, a 75 milhas náuticas, o elemento mais próximo do cerco, armado com mísseis antinávio C-802 e artilharia.
A sudeste, o corredor de 40 milhas náuticas, aberto, sem defesa, apontando diretamente para as águas paquistanesas, onde as regras de engajamento americanas proibiam o perseguimento. O corredor era o convite do Irã. Aceitá-lo significaria que o Abraham Lincoln estaria navegando em velocidade previsível, em rumo previsível, por um corredor geográfico estreito, exatamente as condições sob as quais o submarino Fateh, reposicionado para o sudeste, poderia obter uma solução de disparo de torpedo com risco mínimo de detecção. Carver não tomou o corredor. Minutos depois de ter o quadro completo, ele acionou seus comandantes. 3 problemas em ordem de urgência. O submarino era o mais perigoso. Um submarino da classe Fateh, nas águas rasas do Mar da Arábia, entre 200 e 400 metros de profundidade, poderia obter uma solução de disparo contra o Abraham Lincoln de qualquer posição dentro de 18 milhas náuticas. As aeronaves de patrulha marítima P-8. A Poseidon do Lincoln realizavam patrulha anti-submarino contínua desde o início daquela manhã. Não haviam localizado o submarino. Ele estava em algum ponto dentro de uma área de busca de 40 milhas náuticas ao sul, em algum lugar dentro de 5.000 milhas náuticas quadradas de água. As lanchas de ataque rápido a oeste eram a ameaça mais imediata. A 75 milhas náuticas e 45 nós poderiam alcançar o perímetro defensivo do Lincoln em 100 minutos, mais próximas do que qualquer outro elemento do cerco. As fragatas a leste eram as mais capazes. Fragatas da classe Maude carregam mísseis NUR com alcance de 170 quilômetros. Já estavam dentro do alcance de disparo. Não haviam disparado ainda. O Irã estava esperando que o Abraham Lincoln se movesse em direção ao corredor. A resposta de Carver não foi se mover em direção ao corredor. Foi colapsar o cerco de dentro para fora. Poucos minutos após ter o quadro completo, ele transmitiu a autorização do pacote de ataque à ala de combate embarcada 9. Não um ataque defensivo, não uma resposta proporcional a um ataque específico. Um ataque ofensivo simultâneo contra cada elemento de superfície do cerco iraniano, nos 4 quadrantes ao mesmo tempo, projetado para destruir a integridade geométrica do cerco antes que o Irã pudesse coordenar um ataque conjunto de todos os rumos. 16 F-18 F Super Hornets armados com mísseis AGM-84, H-Slammer 4 e a 18G Growlers 2 e 2 D Hawkeyes coordenando a geometria do ataque e todos os mísseis SM-2 e SM-6 de cada navio escolta em prontidão para a resposta iraniana que o ataque inevitavelmente provocaria. O pacote de ataque decolou 17 minutos após Carver detectar o cerco. A formação norte foi a primeira a ser engajada, não porque Carver a escolheu, mas porque as lanchas de ataque rápido do norte começaram a se mover em direção ao Abraham Lincoln 3 minutos antes do lançamento do pacote de ataque. O avanço delas acionou automaticamente a autorização de abertura de fogo sob as regras de engajamento vigentes. 4 F-18. F designados para o setor norte saíram do pacote de ataque e engajaram as embarcações que avançavam com mísseis Slammer. 8 lanchas destruídas na primeira passagem, 6 mais recuaram. As 3 fragatas Sina ao norte receberam 2 impactos de Slammer cada uma, em intervalos de minutos. Todas as 3 perderam propulsão. Uma perdeu completamente seus sistemas de combate e começou a transmitir um sinal de socorro. As lanchas míssil a oeste dispararam primeiro, momentos depois. 11 mísseis antinávio C-800 e 2 de 6 lanchas da classe Houdong simultaneamente. Os escoltas do Abraham Lincoln reagiram de imediato. 9 C-802 destruídos por mísseis SM-2. 2 alcançaram a camada de defesa interna e foram destruídos pelo sistema RAM. 0 contatos no casco. Os F-18F chegaram à formação oeste logo em seguida. 4 lanchas destruídas por Slammer de alcance estendido, 3 mais desativadas. As lanchas de ataque rápido restantes se dispersaram, não mais uma formação coordenada, mas embarcações individuais correndo em velocidade máxima de volta em direção ao litoral iraniano. As fragatas a leste, os combatentes de superfície mais capazes do Irã,
dispararam seus mísseis NOR minutos depois. 16 mísseis de 8 fragatas simultaneamente. Os escoltas do Abraham Lincoln e os próprios sistemas defensivos do Lincoln responderam em uma defesa em camadas coordenada. 14 NURs destruídos à distância por SM-2 e SM-6. 2 alcançaram o envelope de engajamento do Phalanx e foram destruídos a 2.100 e a 1.800 metros do casco do Lincoln. 0 contatos no casco. Os F-18Fs chegaram à formação leste minutos depois. As fragatas MOD, os navios de guerra mais avançados do Irã, possuíam sistemas de radar e guerra eletrônica que as tornavam alvos consideravelmente mais difíceis do que as lanchas de ataque rápido. Cada uma exigiu 2 impactos de slammer para perder propulsão. Pouco mais de 40 minutos após o início dos ataques, todas as 8 fragatas MOD estavam imobilizadas na água. 4 haviam perdido seus sistemas de combate. 2 estavam em chamas. 61 minutos após Carver ter detectado o cerco naquela manhã, cada elemento de superfície do cerco iraniano havia sido destruído, desativado ou disperso. A geometria estava quebrada. O submarino ainda estava em algum lugar na área de busca ao sul. Os P-8A Poseidons haviam lançado sonoboias continuamente desde o início da manhã. 847 boias cobrindo a área de busca ao sul em um padrão de grade em expansão. Cerca de 1 hora após o início das operações, o conjunto de sonoboias Delta 7 detectou um contato, um som mecânico transiente consistente com o ajuste de um tanque de lastro de submarino, a uma profundidade de aproximadamente 180 metros, 22 milhas náuticas a sul-sudoeste do Abraham Lincoln. A tripulação do P-8A localizou o contato poucos minutos depois. O submarino da classe Fateh, Iris Fateh, estava se movendo para o nordeste a 4 nós em direção ao corredor, reposicionando-se para obter uma solução de disparo contra o Abraham Lincoln enquanto o cerco de superfície entrava em colapso. O P-8A lançou um torpedo leve Mark 54. O torpedo adquiriu o Fateh segundos depois. O Fateh executou evasão de emergência, velocidade máxima, curva fechada, lançamento de iscas. O Mark 54 perdeu o contato por alguns segundos. Readquiriu segundos depois. O Fateh havia virado diretamente no cone de readquisição do torpedo. O Mark 54 detonou contra o casco de pressão do Fateh 22 segundos depois, 22 milhas náuticas a sul-sudoeste do Abraham Lincoln. A boia de emergência do Fateh emergiu na superfície minutos depois. Nenhum sobrevivente da tripulação foi recuperado. 68 minutos após Carver ter detectado o cerco naquela manhã, o último elemento de ameaça havia sido eliminado. O balanço final era o seguinte: o Irã havia empenhado 50 navios de guerra, 11 dias para posicioná-los, 68 minutos para destruí-los. Ao norte, 3 fragatas desativadas, 8 lanchas destruídas, 6 recuaram. A leste, 8 fragatas MOD desativadas ou destruídas. A oeste, 4 lanchas Houdong destruídas, 3 desativadas, 4 dispersas. Ao sul, Iris Fateh destruído, sem sobreviventes. Fogo de mísseis de superfície, 27 mísseis C-802 e NOR lançados, todos interceptados. 0 contatos no casco de qualquer embarcação americana. Os Estados Unidos expenderam 16 mísseis Slammer. Realizaram múltiplas interceptações por SM-2 e SM-6 e empregaram um torpedo Mark 54. 0 baixas. 0 danos no casco. O Abraham Lincoln permaneceu operacional durante todo o engajamento. O Irã havia gasto 11 dias construindo o cerco naval mais sofisticado já tentado contra um porta-aviões americano. Carver o destruiu em 68 minutos. Mas esta história não é sobre os mísseis Slammer nem sobre o torpedo Mark 54. É sobre o corredor. O Irã deixou o corredor sudeste deliberadamente aberto. Uma abertura de 40 milhas náuticas, apontando para as águas paquistanesas, projetada para canalizar o Abraham Lincoln em um rumo previsível, onde o submarino Fateh poderia obter uma solução de disparo.
O cerco não foi concebido para destruir o Lincoln de todos os lados ao mesmo tempo. Foi concebido para forçar o Lincoln a se mover em uma única direção. Carver não se moveu naquela direção. Ele atacou todas as outras direções primeiro. O corredor era a armadilha. O cerco era a isca. Carver compreendeu que destruir o cerco de superfície de dentro para fora de forma simultânea, antes que o Irã pudesse coordenar um ataque conjunto, era menos perigoso do que usar a única rota que o próprio Irã havia fornecido. O Irã havia dado ao Abraham Lincoln uma única saída. Carver construiu a sua própria.